Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje eu tô aqui com essa jovem. Dá uma olhadinha, coloca a foto dela aí pra mim, por favor. Ela tá aqui com a gente nos estúdios. E daqui a pouco você vai conhecer a história dela. Tanto dela quanto do Alexandre que está aqui com a gente também. Então faz o seguinte, não sai daí não. Bota de novo a foto dela. Vocês vão ver a mudança, o que aconteceu na vida dessa jovem chamada Margarete. Ela vai explicar como que ela cresceu aprendendo a palavra e o que a fez se afastar. E olha só, ela acabou assim. Acabou não, né? Ela ficou assim, mas ela acabou do jeito que ela está aqui hoje. Não acabou ainda, vai viver muito, mas a gente vai ver a atualidade dela e como que ela era antes. Você vai entender o porquê. O que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva um jovem a descambar para esse caminho? O que leva um jovem a querer beber o seu próprio sangue, andar em túmulos, quer dizer, fazer coisas macabras? O que faz, o que o diabo faz na cabeça de uma pessoa para levá-la para viver esse tipo de vida? Então, não sai daí não, a gente já volta já já. E para você que não conhece sobre o Força Jovem Universal, dá uma olhadinha nesse vídeo aí que a gente já volta. Fica ligado, galera, já voltamos com a live FJU. O que é ser jovem? Talvez você não tenha certeza. A maioria das pessoas não tem. Ou talvez você pense que precisa ser como todo mundo. Mas será que nós, jovens, temos que nos limitar a isso? Estamos aqui para te mostrar um caminho diferente. A FJU, ou Força Jovem Universal, é mais que um grupo de jovens de uma igreja. Somos um movimento sem fronteiras em prol do desenvolvimento da juventude de forma saudável e com Deus. No Brasil, somos cerca de 200 mil integrantes, mais de 60 mil voluntários, totalizando 1,5 milhão de beneficiados anualmente pelas ações realizadas. Existimos para levar você, jovem, a encontrar a verdadeira felicidade que vem do Espírito Santo e a ter um futuro promissor. A sua paixão pelos esportes, música, dança e teatro alimenta a nossa de ajudá-lo a desenvolver os seus talentos. Na era das mídias sociais, realizamos oficinas em diversas áreas como produção de conteúdo, fotografia e design. Tudo isso através de nossos projetos mídia, esporte, cultura e tantos outros. E para quem precisa superar traumas e vencer problemas psicológicos ou emocionais, o projeto Help lhe estende a mão por meio de uma escuta qualificada. Se você quer ser feliz de verdade, aqui é o seu lugar. Toda semana temos o Encontro Jovem e o Algo a Mais, reuniões com mensagens dinâmicas e descontraídas. A FJU também realiza mega eventos como a FJU Night, Mega Help e Luau FJU. Tá esperando o quê? Vem pra FJU! Voltamos com a live FJU. Pois bem, a gente está de volta, eu tô com eles aqui, o Alexandre e a Margarete. Olha só, dá uma olhadinha nela. Dá uma olhada na Margarete hoje e olha como que ela era antes. Tem como colocar aí, Daniel, as duas? Olha para cá, para essa câmera aqui, Margarete, olha. Divide ela aí, por favor, com essa foto. Olha o que aconteceu, a transformação que aconteceu na vida dela. E a gente vai entender o porquê. Porque ela não era assim antes, não. O que levou a ela a viver esse tipo de vida, tá bom?
Então vamos lá, Margarete, tudo bem? Bem-vindo aqui à Live FJU. Você hoje é coordenadora do Força Jovem. Né? Para quem não sabe, o coordenador é aquele obreiro, a pessoa que já se tornou obreiro, batizado com o Espírito Santo, e hoje nos ajuda a cuidar do Força Jovem. Força Jovem está em mais de 130 países, são milhares de localidades. E a gente não tem pastor para fazer esse trabalho inteiro em todo o mundo. Então nós temos os obreiros que têm condições espirituais para cuidar dos jovens, para orientar os jovens. E são, claro, obreiros que já passaram por muitas situações, que têm um exemplo de vida e por isso tem, como se diz, eu não diria pedigree, mas tem experiência para ensinar os jovens no caminho certo. E a Margarete é uma delas. Ela está como coordenadora do Força Jovem lá em Vila Diva, isso, que é aqui na Zona Leste de São Paulo. Exatamente. Não é isso? Mas antes disso, até você chegar a ter condições de ajudar outros jovens, conta pra gente aí como é que foi a sua história. Você chegou a crescer na igreja, veio pequenininha, como é que foi? Bispo, eu cheguei na igreja com 8 anos de idade, né? Já vim de um lar totalmente destruído, né? Onde o pai e a mãe eram alcoólatras, né? Então, chegou nessa situação na igreja, né? Minha mãe chegou primeiro, depois acabou levando eu e meu irmão, né? Na igreja. E daí em diante a gente começou a frequentar a Igreja Universal. Qual o intuito? Restauração familiar, primeiro momento, né? Só que conforme o tempo foi passando, frequentando a EBI, enfim, depois de um ano minha mãe acabou se separando mesmo do meu pai e nós continuamos, né? Então eu cresci certinho na EBI, logo em seguida, na época, eu fui já para Força Jovem, né? E dali em diante, com 13 anos, eu fui levantada obreira, né? Nessa época, né? Bem novinha, né? Então, de uma família desestruturada, acabou ocorrendo uma mudança, né? Onde a gente já tinha, depois da separação, houve paz, enfim, começou a tudo andar na nossa vida. O que andava era para trás, começou a andar para frente, né? E aí, de lá, desse meio tempo, né, com 13 anos, continuei no Força Jovem, né? Então, continuei outros trabalhos, mesmo de obreira ali, ajudava, né, o pessoal, fazia trabalhos evangelísticos, né? Enfim. Só que, nesse tempo, eu comecei a nutrir algumas coisas. O que eu comecei a ter pensamentos? O que o diabo começou a colocar? Olha, aquela sua amiga ali que é obreira já está começando a namorar. E você ainda não está namorando. Só que aí vinha na minha cabeça, poxa, ainda sou nova, eu tenho 13, 14 anos, ainda tenho um tempo ainda pela frente, né? Talvez não é o momento, mas aquilo começou a crescer dentro de mim, de uma tal forma que eu não consegui mais ter controle daquilo. E aí eu comecei a me desanimar na fé. Que é o quê? Parar de jejuar, parar de orar, parar de ler a Bíblia. Eu já não tinha mais um relacionamento, uma comunhão com Deus. E dali em diante, por conta de uma palavra ao qual eu ouvi, agravou mais a situação, né? Então, a partir quando eu tinha uns 16 anos, a gente eu e a minha mãe, o meu irmão, nos mudamos de residência. E como eu cresci nessa igreja, nesta outra, ninguém me conhecia. Então, aí começou a vir os pensamentos. Bom, ninguém me conhece lá, não sabe que eu sou obreira, mas até então não sabe da minha história. Então, até que depois de um mês, eu decidi realmente entregar meu uniforme. Veio na minha cabeça, eu falei assim, eu não quero mais ter que lidar com nada, né? De igreja, com nada. Eu só quero curtir. Eu quero curtir o que eu nunca vivi em todo esse tempo. Eu quero saber como que é. Porque eu vejo jovens saindo, jovens se divertindo, tendo relacionamentos. Por que eu não posso? Eu também quero, eu tenho esse direito. Então, eu quero isso pra mim. Agora eu vou cuidar de mim. Foi aí que começou a nascer aquela Margarete orgulhosa, só pensando nela mesma, né? Então, daí em diante, eu entreguei o uniforme, mudei a cor do meu cabelo radicalmente, porque era um loiro, aí mudei para um vermelho. E dali em diante, eu comecei a frequentar baladas. Quer dizer,
Acho que você foi levantado muito cedo. Sim. Provavelmente não tinha nascido de Deus ainda. Era muito novinha. E novinha não tinha acesso ao mundo. Então cresceu ali na igreja, fazendo tudo direitinho. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? Mas com certeza foi levantada muito cedo. Não tinha ali a condição espiritual, né? E eu digo isso por quê? Porque você vê, assim que você saiu, você já... É como se você estivesse presa. Você se sentia presa na obra. E uma vez que saiu, você ficou livre, né? Aquela sensação que muitos têm de alívio. Ai, agora eu tô livre. Ninguém pode cobrar mais nada de mim. Não devo satisfação para ninguém mais. Agora o que mando na minha vida... não tenho que dar satisfação para o pastor, para os obreiros. Então, agora eu faço o que eu quiser. Que é justamente o que eu sempre falo, né? A gente sempre fala para aqueles que querem servir a Deus no altar, aqueles que querem ser obreiros. Eu sempre falo que quando você nasce de Deus mesmo, você tem uma experiência com Deus, você é batizado com o Espírito Santo. O servir a Deus no altar é a Disneylândia, é um paraíso. Porque você vai fazer aquilo que você gosta. Tem dificuldades, tem lutas, sim. Mas você faz aquilo que você ama todos os dias da sua vida. Então, para quem nasce de Deus, o servir a Deus, o estar ali servindo, seja como obreiro, pastor, é uma maravilha. Mas quando a pessoa não nasceu de Deus ainda, ela teve experiências com Deus, que é diferente. Você pode ter sido curado, você pode ter tido uma resposta de uma oração, um milagre aconteceu na sua família, uma porta aberta, você teve um momento muito bom, você se sentiu bem, aquela oração respondida. Então isso acontece com muitas pessoas, e normalmente isso acontece antes da pessoa ter um encontro com Deus, ela tem essas experiências com Deus. Só que se ela não nasce de Deus, depois a obra, o servir a Deus no altar, ou seja, no átrio, acaba sendo um inferno. Porque a pressão, não de alguém, mas a pressão de ser aquilo que você diz que ela fica insuportável. Porque quando a pessoa não ela não consegue fingir, ela não vai conseguir aguentar. Ela se sente como se estivesse presa numa gaiola. Então eu fico imaginando você, jovem, né? Via os outros, escola e tal. Acabou, agora eu estou livre. E tanto que descambou rápido, né? Não foi, você continuou frequentando e tal. Foi rápido. Não, já estava doida para sair. Sim, eu entreguei o uniforme e saí. E aí, daquele dia em diante, eu estudava ainda, né, com 16 anos, né, mas eu também trabalhava. Então, eu tinha uma certa autonomia em relação a isso. Então, eu comecei a frequentar baladas, né, aí eu parti para música de rock, né, no goticismo, né. Então, parti para esse lado e aí eu comecei a me encantar por isso. Né, aonde eu saía mesmo da escola, no período noturno, ia direto para o cemitério. A partir da meia-noite já estava lá. Mas isso veio com o quê? Amizades que você tinha? Então, como eu comecei a ouvir muito o goticismo, ter mais entrosamento com esse mundo sombrio, né? Mas veio de onde? Porque quando você estava na igreja, você não ouvia isso. Não. Mas foi algum amigo, alguma pessoa? Ou você um dia ouviu? Não. Eu comecei a ouvir as músicas e comecei nas baladas mesmo, góticas. Então, teve influência aí dos jovens, né? Então, eu comecei a me aprofundar. Então, eu ia no cemitério, andava pelos túmulos, eu comprava sempre bebida alcoólica e ficava lá. Até 1h, 2h da manhã. E eu me sentia bem ali. Isso com 16 anos? 16 para 17. E sua mãe sabia? Não sabia. Até então. E ela continuava indo na igreja ou não? Ela foi por um tempo, aí depois de uns 2 meses ela também entregou o uniforme e saiu, se afastou, né? Aí voltou para o alcoolismo, né? Então aí começou a não ter mais aquela paz que tinha, né? Porque era muita briga, porque eu só queria sair. Então eu saía, trabalhava, chegava quinta, só voltava no domingo e muito, muito bêbada, né? Inicialmente sim, desta forma. Você ficava bebendo, ficava por onde?
Passava a noite aonde? Noite, ou balada, né? Open bar, que tinha muito naquela época, ainda hoje deve ter, né? Não sei. E com amigos. Ou às vezes mesmo em praças, varava a noite. Era assim a minha vida, né? E até que chegou o ponto, com 17 anos, que eu comecei a ver que eu queria alguém. Eu já queria antes, mas aí veio mais forte ainda. Porque aí eu ficava com um hoje, um amanhã, né? Então, era assim, né? E aí, com esse desejo, veio a depressão. A depressão, a síndrome do pânico, né? Porque aí eu já tinha aquele vazio. Eu comecei a querer preencher com outras coisas. Igreja eu não queria saber. Para mim, eu nunca mais ia pisar na igreja. Não, detestava, não queria saber. Então, o meu meio era procurar outras fontes para alimentar a minha alma, que já estava gritando por algo, tinha sede de algo, e eu sabia no fundo o que era, mas eu não queria admitir. Então, eu parti para a questão de tratamento com psicólogo e psiquiatra. Eu fazia com os dois, né? Porque era uma depressão muito profunda que eu tinha. Até que minha mãe descobriu que eu comecei a me mutilar. Ela descobriu porque ela viu as marcas que eu tinha, então eu comecei a me automutilar. E eu gostava, porque aquela dor me dava a sensação de alívio, eu gostava daquilo, né? E não contente em só me automutilar, eu também bebia o meu próprio sangue. Todas as vezes. E era uma sede muito grande de beber sangue, né? Porque aí eu comecei a ter paixão por quê? Por morte, né? Devido ao goticismo, por morte, o quarto cheio de pôsteres, ouvia músicas realmente satanistas. Nessa época, essa foi a época dessa foto aí? Sim, né? Então comecei a virar mesmo, aí começou a pegar pesado. Até que um dia eu falei assim, eu tô nessa situação, não vejo outra saída. Aí uma pessoa na escola, um jovem também que eu tinha amizade, falou assim, olha, eu tenho um lugar para você que vai te ajudar. Lá você vai conseguir se encontrar, porque você tem um vazio muito grande, você não consegue sair dessa depressão, então lá você vai conseguir reverter isso. Falei, então tá bom. Foi aí que eu fui procurar o espiritismo. Sendo que, na minha família, a maioria da parte por mãe já serviu o espiritismo, né? Inclusive, a mãe da minha mãe era mãe de santo, né? Então, chegando lá, né? Eu relatei tudo o que acontecia, que eu via muito os vultos, vozes, que eu tinha problema que eu tinha medo de sair, síndrome do pânico, que eu já estava tomando mais de 6 remédios de tarja preta por dia, porque cada remédio tinha uma função, um para eu me sentir melhor da ansiedade, outro para síndrome do pânico, outro para a questão de dormir, que eu não dormia, eu não tinha paz, que era 24 horas os demônios na minha cabeça. Aí eles falaram, o seu problema é simples, é desenvolver, você tem que desenvolver. Foi aí que eu comecei a mergulhar, né, no espiritismo. Dali em diante, não contente, procurei ir mais fundo para a parte do ocultismo, né? Então, aí em diante, mesmo no espiritismo, eu fiz um pacto de selo com o diabo, onde eu ofereci a minha alma para ele. Fiz um pacto de sangue, em troca de poder, em troca de vida sentimental, em troca de dinheiro. Você está me lembrando da Bárbara. Da série Até Onde Ela Vai, que está no Univer. Pois é. Né? Não sei se você chegou a assistir. Cheguei e vi tudo. A mesma coisa, né? Se você não assistiu, vale a pena você assistir no Univer Vídeo. A série Até Onde Ela Vai. Acho que são 10 episódios que fala dessa jovem, né? Ela começou na igreja jovem e ela acabou se afastando. Mesma coisa. Aconteceu alguma coisa, ela se afastou, depois foi convidada a ir, né, a servir aos encostos, fez um pacto com o diabo e a vida dela já era ruim, virou um inferno. Então, vale a pena você assistir. Você está falando aí agora, né, da sua história e exatamente isso. Você vê como é que pode. A Margarete cresceu na igreja, obreira, ajudava as pessoas, ia lá,
todo bonitinho, mandava demônio embora e tal, né? E de repente você está lá, fazendo um pacto com o diabo, servindo os encostos, bebendo seu próprio sangue, andando em cemitérios. Como é que pode? Você não lembrava de nada, não? Da igreja, assim, da palavra? Tinha saudade, não tinha... Não, bispo, é igual a história do filho pródigo, né? Digamos assim, nesse momento eu não via. Né? Eu sabia, eu tinha ciência, inclusive eu tinha ciência para onde minha alma ia. Porque todos nós temos. Mas mesmo assim, eu passava uma borracha ali e queria seguir em frente. Não queria de forma nenhuma aceitar. Dali em diante, os tormentos pioraram, né? Ao ponto de eu não conseguir dormir no meu quarto. Porque eram muitos demônios. Então, a minha mente era perturbada 24 horas. E aí as brigas em casa começaram a aumentar, tudo começou a aumentar, coisas começaram a se mexer, conversas com espíritos começaram a acontecer da minha parte. Então começou a se agravar muito isso, né? E quanto mais eu relatava isso para minha mãe, para os profissionais, eles falavam: você tem, o seu problema é depressão, não tem nada em relação a outras coisas, é depressão. Aí eles aumentavam dose de medicamento, então eu vivia muito dopada por conta disso, né? Então era um sofrimento muito grande, até que em certo momento sempre pode piorar as coisas, né? Em uma das baladas que eu fui a partir dos 18 anos, eu tinha uma coleguinha onde ela falou assim: olha, nesse dia eu tinha brigado muito feio com a minha mãe, porque minha mãe não queria que eu saísse de casa. E eu falei: eu vou pra balada, não quero saber, vou curtir. E fui. Até que ela falou assim: olha, eu acho que você precisa relaxar um pouco, você tá muito tensa. Eu falei assim: realmente, só que a bebida já não tá fazendo mais efeito, cigarro também não tá sendo tão engraçado pra mim. Eu falei: olha, eu tenho uma coisa aqui que vai te animar. Aí eu falei: mas o que é ela? Cocaína. Ela falou assim: nossa, mas eu nunca usei droga. Eu falei: mas experimenta. Eu falei: nossa, mas cocaína? Ela falou: experimenta. Aí eu usei. Aí aquela noite eu usei a noite inteira, a balada inteira, até pela manhã, tanto bebida como a cocaína. Dali em diante eu não parei mais de usar cocaína, né? Tanto que eu cheguei ao ponto de, mesmo trabalhar, o vício era tanto que o valor que eu ganhava não comportava o meu vício. Então eu roubava as coisas dentro de casa, né? Então eu roubava para poder usar, né? Era uma fissura, eu precisava daquilo, e aquilo preenchia o que eu precisava. Então foi ali que eu me encontrei, como se a cocaína fosse o meu Deus. Ela se tornou o meu Deus ali, né? Então era remédios fortíssimos que eu tomava, juntamente com bebidas fortes e a cocaína, né? Então foi durante muitos anos assim da minha vida. E a vida sentimental? Porque uma das razões para você sair da igreja foi porque você queria ser abençoada, né? Supostamente, na vida sentimental. Resolveu o teu problema, sair, vivendo essa vida? Então, aí quando eu comecei a usar droga, até que eu conheci uma pessoa, né? Pelas redes sociais. E a gente começou a conversar. Né? Dentro de um ano, já foi tudo errado, bispo, porque dali em diante eu já fui direto para morar com ele. Então, depois de um ano... Mas antes dele teve outros relacionamentos? Ficava? Teve. Ele é de outro estado, na época ele era de outro estado. E ele, inclusive, quando eu conheci ele, ele namorava e eu estava namorando. Então você teve vários relacionamentos, tá certo? Tive. Inclusive, eu tive relacionamentos, começou também a acarretar relacionamentos com homens e mulheres. Então, eu também tinha relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Não me importava o gênero. Então, eu tinha relacionamento com homens e mulheres. Mas não era feliz? Não, nunca feliz. Eu tentava preencher. Aí, por fim, nós começamos esse relacionamento que perdurou aí quase 10 anos, né? E mesmo assim, desse relacionamento havia traições. Era um relacionamento abusivo, porque eu era extremamente infeliz, eu era muito humilhada por ele, a todo momento, em relação a qualquer coisa. Eram palavras, troca de palavras muito pesadas, tanto da minha parte quanto da dele, as traições. Então, era uma vida totalmente destruída,
amarrada em todos os sentidos. Vida financeira, não conseguia nem fazer uma faculdade, porque a vida financeira amarrada, né? Então não tinha como. E o meu sonho era fazer faculdade, eu não conseguia. Até que chegou o momento que ele pediu um filho para mim. Né? Mesmo eu nessa situação de drogas, inclusive ele não sabia, minha família não sabia, mas eu usava, continuava saindo. Ele não sabia? Não sabia. Vocês moravam juntos? Morava junto. E ele não sabia? Não, porque eu saía, ideia. eu deixava ele em casa e saía pra balada. Era assim, era um Calma aí. relacionamento. Vocês moravam juntos, sim. Você saía à noite, ia pra balada e ele ficava em casa. Ficava em casa. E você ia usar cocaína, voltava e nem sabia. Era assim. Isso então, quando acho que você era pior que ele? Sim. Isso quando a gente não ia junto, não pra balada, mas pra casa de amigos, que se reunia como essa questão de rock, essas coisas são muito... Pessoas que elas são bem fechadas, então sempre tem muito grupinho. Então era um grupinho de 30 jovens. Era muito, porque a maioria tinha banda, curtia, então a gente sempre estava junto ali, né? Uhum. Então, quando ele não me acompanhava, eu ia. Então, nesses problemas... da vida sentimental de vocês dois, você era pior do que ele. Sim, então, dava mais problema para ele do que ele dava para você. Sim. E imatura também, porque eu nunca tive um relacionamento, digamos assim, longo, nunca tinha sido casada, fiz da forma errada, já fui morar com ele. Então, era tudo assim, a Deus dará, né? E até que chegou o momento, com quase 9 anos juntos, ele me pediu um filho. E eu relutante, mas eu acabei piorando a situação também, porque eu engravidei, né? E só que eu não aceitei essa gravidez. Eu tive uma depressão pior ainda, porque aí os médicos falavam, você vai ter que parar de tomar os remédios. Então eu parei e eu já não aceitava essa criança. Era muito difícil para mim ter que aceitar essa criança. Então, tudo que era de ruim eu falava para essa criança, né? E colocava a culpa nele. Falava, você é o culpado de eu estar nessa situação. Eu poderia estar bem hoje. Poderia ter uma carreira, um profissional, ter feito uma faculdade. Olha onde eu tô. Tô grávida. Vou ter um filho. E aí? Como é que vai ser a nossa vida? E ele também não tinha perspectiva nenhuma de estudar, de vida, de nada, né? A única diferença é que ele não usava droga, mas bebida, cigarro, ele utilizava, né? E a vida é toda destruída. E aí, depois que meu filho nasceu, realmente, nesse período, eu não usei mais droga na gestação. E aí, quando foi o período que ele já estava um pouquinho maior, aí eu iniciei a usar droga de novo. Mas como já estava um relacionamento extremamente complicado, eu resolvi separar. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, eu separei dele. Aí piorou mais ainda, porque eu cheguei a roubar uma quantia muito grande do banco dele para droga, porque eu estava extremamente assim, eu precisava. Foi aí que eu creio que foi o início do fundo do poço, porque eu cheguei a usar 30 cápsulas de cocaína por dia. Comecei a usar. E você que separou dele ou ele? Eu separei. Ele não queria separar? Não queria, né? Mas naquelas, ele não queria, mas ele começou a sair também, né? Eu saindo, ele saindo. Eu deixava o meu filho com a minha mãe jogado, deixava, e ia curtir, ia usar droga, enfim, ia fazer tudo isso. Até que chegou um momento que, por usar tanta cocaína, eu comecei a ter problemas de saúde, sério, né? Eu sangrava muito, né? Enfim, eu acordava de um jeito que eu não sabia como eu cheguei ali, né? Eram muitas pessoas, enfim, não aconteceu o pior, porque realmente foi a questão, a mão de Deus, né? Mas sempre a cocaína era acima de tudo, de qualquer coisa. Até que um momento que minha mãe, ela voltou para a igreja. Só que eu não via Deus nela. E eu virava para ela e falava assim, eu só vou voltar se eu ver Deus na sua vida. Eu não vejo. Porque mesmo voltando, ainda ela estava com coisas, né? Ainda ela praticava alcoolismo, até que chegou um momento que ela já não praticou mais, né? Ela não praticou mais, se batizou, pegou firme na igreja e mesmo assim eu relutante, não queria voltar. Era um orgulho, porque eu pensava assim, poxa, eu fui obreira. Estive ali
peguei demônio, fiz o que fiz, aí fui pro mundo. Se eu voltar, eles vão me criticar. Olha, aquela obreira que era assim, cresceu na igreja, olha aí, ó. Então, quer dizer que aquela palavra que disseram era verdade sobre ela. Realmente, ela não era nascida de Deus, ela não tinha Espírito Santo. Então, eu não vou voltar. Falei, não vou, eu era muito orgulhosa nessa parte. Até que chegou um certo momento que eu já não aguentava mais, porque eu já tinha também tentado o suicídio 2 vezes. Estava planejando uma 3ª vez, mas essa 3ª vez seria para realmente ninguém me salvar. Eu estava pesquisando na internet a questão de poder me jogar de um prédio mais alto de São Paulo. Aí não ia dar tempo de ninguém me pegar para salvar. E aí ela me chamou para assistir o filme Nada a Perder, do Bispo Macedo, na época. E aí eu falei assim, bom, eu já não tenho nada a perder mesmo. Vamos lá, né? Vamos assistir esse filme. Aí eu perguntei, é de graça? Aí eu falei, vamos lá. Aí fui. Eu, por incrível que pareça, Bispo, eu cheguei lá, na hora que eu sentei na cadeira, do início ao fim do filme, eu chorei. Aí me veio tudo na memória. Veio aquela saudade. Aí sim, eu senti aquela saudade toda, né? Mas mesmo assim, o orgulho era maior. Mesmo assim, né? Porque fora isso tudo, eu tinha um vício muito oculto que ninguém sabia, que era tanto a cocaína como a pornografia, né? Eu tinha desejos sexuais por cadáveres, enfim, toda a questão de pornografia, então, para mim, era algo muito importante na minha vida, que eu, mesmo tendo um relacionamento com outra pessoa, eu sempre vivi muito aquilo. Ninguém sabia, ele não sabia. Ninguém sabia. E era muito oculto, e eu fazia questão, era vício mesmo, também, na questão da pornografia. E eu falei, bom, se eu também ir para a igreja, eu vou ter que largar tudo isso, e não quero. E eu tinha desejos tanto por homem quanto por mulher, também eu não quero tirar isso da minha vida. Então, eu quero continuar curtindo. Até que chegou um momento que eu vi que já não dava mais. Que aí eu comecei a falar assim, não dá. Aí chegou um certo dia que eu tinha um altar, né, como eu servia o espiritismo, então eu tinha lá o meu altar, com as imagens. E minha mãe, ela acabou quebrando essas imagens. Então, eu fui para cima dela. Esse foi o meu fundo de poço, porque eu não me vi ali. Porque eu fiquei cega naquele momento. E quando eu me vi, eu já estava enforcando a minha mãe. Eu tinha agredido ela, tinha batido nela e já estava tentando matá-la, né? E aí, quando eu parei, assim, eu vi minha mão ali, eu falei, o que eu tô fazendo? Não sou eu. O que eu tô fazendo? Aí parei assim, larguei ela. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. E eu chorava muito. Eu falei assim... Aí eu virei pra Deus e falei assim, se você é quem você fala que você é mesmo, você vai me livrar das drogas. Porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ter problemas financeiros. Eu não aguento mais ter esse vazio. A minha alma grita, minha alma chora. Eu não consigo dormir. Eu sou atormentada. Eu quero um alívio para mim. Eu preciso desse alívio. Eu tô pesada. Eu não aguento mais. Eu preciso disso. Aí eu fui para a igreja com ela. Né, foi numa sexta-feira pela manhã, né? Então, até então, houve várias sexta-feiras, acabei participando de algumas reuniões, ainda um pouco relutante, mas aí começou a minha questão de libertação, né? Então, ali eu comecei a me libertar. A partir do momento que já houve a limpeza, né? Aí, depois disso, eu resolvi me batizar. Foi dia 27/10/2019. Me batizei nas águas. E aí eu deixei ali a Margarete, que hoje eu não sei quem é. Não sei, não conheço essa Margarete. Quando eu olho fotos, vejo, eu não é eu. Eu não é. Não me vejo mais daquela forma. E aí eu me batizei nas águas. E aí logo em seguida a pandemia veio muito forte, né? E em 2021, que houve o batismo no Espírito Santo, não foi na igreja, não foi algo assim, né, que, assim, nossa, com música, nem nada, foi na minha casa,
Então, houve uma vigília que o bispo fez, o bispo Renato dos Servos, no Jardim das Oliveiras, em 2021, de março. E eu participei dessa transmissão. Só que, assim, eu falava de Jesus, só que eu não tinha Jesus. E eu falava assim, poxa, eu me batizei nas águas. Eu entreguei tudo para o Senhor, mas até agora eu não te conheço, porque lá atrás eu não te conheci. Porque se eu tivesse te conhecido, eu não teria saído da tua presença. Só que eu não quero o teu espírito, um espírito enganador, um espírito que eu vou ter uma experiência, provavelmente, ou algo do tipo, e eu vou sair daqui 2, 3 anos. Não, eu quero realmente conhecer o Senhor, como o Senhor é. Eu tenho essa vontade. E aquilo estava dentro de mim. Só que muitas das vezes, quando a gente não recebe o batismo no Espírito Santo, é porque a gente não se entrega totalmente. A gente se entrega de forma parcelada. Né? Não há uma... Hoje eu estou entregando isso, amanhã eu entrego mais um pouquinho ali. Não é completo. E na minha cabeça era completo, mas não é. Aí eu entendi isso. Aí eu vi o meu passado, o egoísmo que eu tinha. E aí eu comecei a me perguntar, por que, Margarete, você quer o Espírito Santo? O que vai mudar para você se você tiver o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo, uma hipótese. O que você vai fazer? Receber o Espírito Santo, e aí? Daí em diante, como que vai ser sua vida? Você vai servir? Você vai voltar para a obra? Você não quer voltar? Você vai ganhar almas para o Senhor Jesus? Qual é o seu intuito? Real motivo? Ali eu comecei a me questionar isso. E aí eu falando com Deus, houve esse batismo no Espírito Santo. Dali em diante, qual que era o meu intuito? Não era mais título, não era uniforme, não era a questão de se alguém ia olhar para mim e falar assim, poxa, você tem que voltar para a obra, enfim, nada disso me importava. O que me importava era ser servo. O fazer a obra é uma consequência. Sim. Né? De quem nasceu de Deus. Mas não é o fim. Você não tem, eu quero o Espírito Santo para fazer a obra. Eu quero o Espírito Santo para agradar a Deus, para ser salvo. Porque quem não tem o Espírito dele não é dele. Né? E, claro, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, então ele se apodera daquela pessoa. E o desejo da pessoa vai ser servi-lo, agradá-lo. Não tem coisa melhor do que ganhar almas. Nada importa mais para Deus do que ganhar almas. É uma consequência. Não é ser obreiro, ser pastor. Eu quero servir a Deus. E o Espírito Santo nos empodera para fazer isso. Então, se você não tem como você ser feliz. É como se fosse aquele vazio que ela tinha dentro dela. Que ela tentou preencher com o mundo gótico, tentou preencher com as drogas, com os relacionamentos, com o homem, com mulher, tentou com tudo. Não tem como preencher esse vazio. Você que está me assistindo aí agora, talvez você esteja nessa mesma situação. Você usa cocaína todo dia. Você sai com qualquer pessoa. Para você não tem gênero. Você diz assim, a minha vida é em nome do amor. Não importa se é homem, mulher. Eu amo, eu gosto, então eu saio. Eu sou liberal com relação a isso. Você está buscando preencher um vazio que tem na sua alma que ninguém vai preencher. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser homem junto com mulher, pode ser maconha, cocaína, LSD. O que for, você não vai conseguir preencher esse vazio. Viagem, dinheiro, sucesso, fama. Só Deus, só o Espírito Santo. Enquanto você não conhecê-lo, você não vai ser feliz. Pode ter certeza disso. Você pode fingir que é feliz, mas dentro você sabe que lá no fundo você não vai conseguir ser feliz. É impossível. É um quebra-cabeça que você não consegue terminar, porque falta aquela peça. E eu digo isso, Margarete, porque tem muitas jovens que o sonho delas é ter a liberdade que você tinha. Né? Elas pensam assim, se eu tivesse cocaína para usar todo dia, tivesse livre para sair com quem eu quisesse, tivesse meu marido, meu namorado me permitisse sair para as baladas, ir sozinha, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Você tinha isso, mas você era a mais infeliz do mundo. Sim, muito infeliz, bispo. Realmente, assim, olhando, não, realmente dinheiro, nada disso, né? Então, quando eu recebi o Espírito Santo, então houve a mudança total, né? Além da que eu já tinha, né, referente à libertação,
aí realmente as coisas começaram a mudar de fato, né? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso norte, então ele vai te guiar. Então ali os meus olhos se abriu, é totalmente diferente, é uma outra visão. Então, dali em diante, as coisas começaram a alavancar. Eu comecei a ter... a questão da vida financeira começou a ir para frente. Fiz uma faculdade, né? Então... E dali em diante, tudo mudou. Então, aí a Margarete já tinha paz. Começou... Porque a primeira coisa que nós temos quando recebemos o Espírito Santo é paz. Então, veio a paz. Aí sim eu pude, como se fosse a primeira vez que eu estava respirando realmente. Aquele ar poluído já não existia mais, aquelas vozes, aquele tormento 24 horas já não existia mais. Então eu pude respirar. Hoje a vida sentimental como é que tá? Hoje eu estou namorando, graças a Deus, está muito bem. Homem de Deus, né? Homem de Deus. Sabe que vai errar de novo, não, pelo amor de Deus. Com certeza. E você está de coordenadora lá em Vila Diva. Vila Diva, né? Isso. Como é que tem sido ajudar as jovens lá? Ai, Bispo, olha, conforme com tudo que eu passei, tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Isso me ajudou muito, porque eu jamais imaginaria estar no grupo jovem, né? Ajudando Força Jovem, né? Não tinha isso na minha cabeça. Se eu fosse você, todo encontro jovem, eu pegava um quadro, botava aquela foto bem grande num quadro, e as pessoas novas vão chegando, vão ver, você fala assim, aquilo ali era eu, tá? Aí elas vão prestar atenção no que você vai falar. Às vezes eles veem assim, eles falam, não era não. Não tem como ser. Nossa, que bicho feio. É isso mesmo. Tá ligado. Aliás, que dia que eu encontro o jovem lá? Domingo às 16 horas. Domingo às 16 horas. Endereço? Ixi, Bispo, lá é a Avenida Sapopemba. Sapopemba, aí você encontra aí na Avenida Sapopemba. É porque nós mudamos recentemente. Tá ligado. Então ela tá lá ajudando as jovens. Você talvez, mãe que tem uma filha que está passando por situações assim, deprimida, viciada, só vai para noitada, não quer nada com Deus. Vai lá, leva a sua filha lá para conversar com ela, para que ela possa ajudá-la também, tá bom? E falando nisso, a gente está se preparando para um grande dia, final de semana, que vai ser o Resgatão Jovem. É isso mesmo, para você jovem que, como a Margarete, talvez se encontre afastado. Você vê, ela cresceu na igreja, acabou se afastando. Então, se você está precisando de ajuda, você quer voltar. Se você não quiser voltar, não é para você, não. Teve um momento que ela não queria voltar. Teve uma época da vida dela que ela não queria voltar. Não queria nada com Deus, não queria nada com a gente. Então, se você está nessa situação, não é para você. Mas eu imagino que se você está me assistindo agora, você não está mais nessa situação. Você está buscando. Então, se você se afastou por alguma razão, é uma ovelha perdida, que está aí, machucada, caiu no buraco, querendo forças para voltar, ajuda para voltar, entre em contato com a gente que a gente vai ajudar você, tá bom? Manda um e-mail para o falaí@forçajovemuniversal.com ou então entre em contato com o nosso WhatsApp do Help. A gente vai aí pegar você, trazer você de volta pro aprisco, tá bom? Sai daí, a gente já volta. Alexandre, você vai ter que falar em 3 minutinhos aí, porque normalmente as mulheres falam pra caramba. A gente vai tentar, vamos voltar rapidinho para ver o Alexandre resumir a história dele. Sai daí, não. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Mega Dance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. E aí, galera, tudo tranquilo? Você sabe que todo fim de semana temos encontro jovem na FJU, não é mesmo? Mas deixa eu perguntar, você sabe qual é a cereja do bolo da Força Jovem Universal, que acontece toda semana? E não sabe? Como assim você não sabe? Vou te contar então. É o algo a mais da FJU, para todos aqueles que desejam algo a mais com Deus. Afinal, já descobrimos que nada substitui de ter uma relação íntima com Ele.
como aquele momento de aprendizado que muitas vezes parece até um saco. Coração pior de todos, o mais de pedra de todos, sabe qual é? É aquele que diz assim, eu não preciso mudar em nada não, eu não tenho nada disso não, pra mim nada disso, eu não preciso nem vigiar, porque não. Esse é o pior de todos, que nem reconhece os seus defeitos. Dado com palavras, mas que vem de encontro com o que precisamos naquele momento. Procure um polo da FJU mais próximo de você em nosso site, forçajovemuniversal.com. E participe com a gente dessa e tenha um algo a mais com Deus. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí? Eu te encontro lá? Em maio, a maior competição de dança da FJU está de volta. E dessa vez, com uma novidade. As apresentações de dança serão estilo musical. Dia 11 de maio, às 14 horas, ginásio do Ibirapuera. Procure um polo da FJU mais próximo de você e adquira seu ingresso. Megadance FJU Musical 2024. Uma competição de dança como nunca vista antes. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então falar com o Alexandre. Lembrando a galera aí de Alagoas, eu vou estar com vocês nessa sexta-feira. A gente vai ter um evento aí de libertação geral. Eu quero todos os jovens comigo aí na Catedral do Alagoas. Aí no final de semana a gente também vai ter uma reunião com quem quer servir a Deus no altar. Então se prepara. A gente está chegando aí nesse final de semana, tá bom? Vamos lá, Alexandre. Rapidinho aí, dá uma resumida. Dá para dar resumida aí rapidinho? Dá para resumir, bispo. Então vamos lá. Ó, bispo, eu nasci na igreja, fui apresentado no altar, eu morava com minha mãe e os meus avós, todos da igreja, né, e fiz o processo como toda criança que nasce na igreja, né? Fiquei ali na escolinha, né, fazendo tudo da maneira correta, aí fui na época pro pré-adolescente, e sempre ali, indo para as reuniões com a minha mãe e tudo, até que no pré-adolescente já, comecei a ter algumas responsabilidades, e aí começaram a vir aquelas vozes de, poxa, você está tendo que dar satisfação para muita gente, tá muito preso aqui na igreja, será que não é bom buscar alguma coisa lá fora? E aí, no caso, apareceu, né, eu conheci uma moça fora da igreja, iniciei o relacionamento quando eu estava com 14 anos. E aí, foi quando me afastei da presença de Deus. Aos poucos, eu já não ia mais aos domingos, né, já não ia mais às reuniões, e não me afastei só da igreja, me afastei da família também, e é como se o meu relacionamento tivesse virado o meu Deus, né? A minha namorada era como se fosse o meu Deus. E aí eu me afastei totalmente. Fiquei 2 anos nesse relacionamento e esqueci de tudo, né? Esqueci da família, esqueci da igreja e procurei viver em prol desse relacionamento. E nesses 2 anos, né, aquilo me preenchia, né? Eu tinha alguém ali do meu lado. A princípio, né, eu me sentia feliz, né? Tava sempre com alguém ali. Porém, né, 2 anos depois a gente terminou esse relacionamento. E aí, dentro de mim, bateu uma carência muito grande. Você que terminou ela? Nós terminamos em conjunto e eu não soube superar. E aí foi a porta de entrada para várias outras coisas. Na época eu estava com 17 anos, né, e muitas das amizades que eu já tinha viviam com aquele argumento, né? Poxa, você terminou?
Então, vamos afogar as mágoas aqui. Aí foi onde apresentaram para mim a bebida, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo, né? Comecei a conhecer outras coisas, né? Vivi em função das amizades, porque eu estava carente. Então, eu sempre buscava em outras coisas preencher essa carência. E aí vivia de festas, né? Vivia de baladas, né? Isso foi se agravando também porque eu entrei na faculdade e aí foi digamos assim, um estopim, né? Eu bebia muito, né? A bebida de fato foi algo que me prendeu lá no mundo, né? O brilho do mundo ficou muito forte para mim, né? E eu bebia de segunda a segunda, né? Saía para festas, baladas, né? Com várias amizades, né? Então eu vivia em função disso, mais para preencher aquele vazio, né? Aquela carência. E eu também entrei naquele, né? O que os jovens falam muito, né? Ah, você tem que curtir, né? Você já namorou, você viu que não deu certo, agora é a hora de você curtir, você tá livre, né? Não precisa ter compromisso com mais ninguém. Então eu também entrei nessa, né? Cheguei a me relacionar com outras pessoas, mas nunca com um compromisso sério, né? Então eu ficava em função disso, né? De curtir. Me sentia a pessoa livre, né? Sem dar satisfação para ninguém, não dava satisfação já na igreja porque eu não estava, né? Para minha família também não, né? E isso foi acarretando certos comportamentos que não eram favoráveis, né? Para o meu convívio social. Né? Por exemplo, a bebida, que foi um ponto fraco meu, me deixava muito alterado, né? Eu era uma pessoa que ficava muito alterada, muito agressiva, né? Era uma pessoa que falava muito palavrão, né? E jogava tudo isso nas costas da bebida, né? Maltratava várias pessoas, né? Magoava pessoas próximas, né? Familiares, amigos, né? E sempre dava essa desculpa, né? Ah, mas eu estava bêbado. Ah, não, mas eu bebi muito aquele dia, né? E aí, não só nisso, né? Durante a faculdade, a bebida, óbvio, acabou abrindo porta para outras coisas, né? Porque até em conjunto com o que a Margarete falou, né? Eu já não me satisfazia só com a bebida, né? Já não era suficiente só a bebida, o álcool. E aí apareceu a droga, né? No caso, eu conheci a maconha. Na época eu não tinha nem interesse de fumar, mas eu estava tão carente de algo para se preencher que eu falei, poxa, tô vendo vários amigos usando, né? Poxa, meu amigo fuma, minha amiga também fuma, então eu vou entrar nessa onda também. E aí me apresentaram a maconha, né? E eu cheguei a utilizar por diversas vezes, né? Inclusive em conjunto, né? Bebia e fumava ao mesmo tempo, né? E aquilo era mais para tentar preencher mesmo, né? Eu era muito vazio e na época eu não sabia, né? Tanto que nas fotos que eu tinha na época, eu tava sempre sorrindo, né? Como se estivesse, poxa, a pessoa mais feliz do mundo. Mas só Deus sabe o quão vazio eu era, né? O quão triste eu era naquele momento, né? E já na faculdade, né? Tendo mais idade, tendo responsabilidades, eu também não avançava em outras áreas, né? Mesmo fazendo uma faculdade boa, até nunca conseguia arrumar emprego. Quando arrumava, assim, era bico, né? Então eu ficava 3 meses em um lugar, não continuava, né? Então nada dava certo. E eu procurava preencher tudo isso com a bebida, né? Fiquei vários anos, né, nessa toada, né? Estudei por 5 anos na faculdade e nunca saí disso. Fiquei preso nisso mesmo, né? Até que também chegou um ponto que eu cheguei a conhecer a cocaína, né? Fui para uma balada com alguns amigos e eles me apresentaram, né? Não cheguei a ficar viciado nela, mas também fui apresentado. Então, eu estava indo para vários outros caminhos e só Deus sabe onde que ia parar, né? E aquilo foi se agravando. Cheguei a concluir a faculdade, mas ainda assim continuava bebendo, continuava com a vida financeira amarrada, não tinha sucesso em nenhum lugar, nenhuma área era bem sucedido. Até via amigos que estavam no mundo, né, bem sucedidos, avançando nas vidas de cada um, e a minha estagnada, né? Como é que você voltou então? Como é que foi para você voltar? Então, eu voltei já na época da pandemia, bispo. Durante a pandemia também, com todos esses problemas, comecei a desenvolver crise de ansiedade. Vinha muitas notícias de pessoas morrendo, pessoas, enfim, falecendo, e aquilo foi me batendo um desespero, né? Eu já tinha ouvido a palavra também, e eu sabia que na situação que eu estava, se eu viesse a falecer, né, eu sabia para onde a minha alma ia. Então aquilo foi me batendo um desespero, um pânico, só que ainda assim eu era orgulhoso, então eu resistia um pouco para voltar. Até que quando eu comecei a desenvolver crises de ansiedade fortes, aí eu já não tinha mais para onde correr, né? E nesse tempo a minha mãe sempre buscando por mim, né? Minha mãe continuou na igreja, né? Sempre firme, né? Mais de 20 anos, aí batizada com o Espírito Santo e buscando por mim, né? Todo esse tempo. E até que chegou um dia que eu falei, poxa, não aguento mais, né? Eu estava com crise de ansiedade forte, né? Eu estava já no álcool, com a vida financeira amarrada, endividado, né? Já estava com o nome sujo e não tinha perspectiva nenhuma de vida. Inclusive até vinham algumas vozes na cabeça falando, né? Poxa, sua vida já não tá valendo de nada,
né? Você não conquista nada, ninguém gosta de você, você não avançou em nada, para que você vai continuar vivendo, né? O diabo soprava alguns desses pensamentos. E aí foi quando eu cheguei até a minha mãe, né? Eu tava com uma crise de ansiedade forte, cheguei na minha mãe e falei, mãe, preciso de uma oração. E aí ela pegou o óleo, me ungiu, orou, né? E isso era numa quinta-feira. Aí ela falou, filho, amanhã, sexta-feira, tem corrente de libertação lá. Eu sei que você tá passando, é difícil, mas é só ali que você vai se livrar disso. E ali, como eu já tava numa tristeza muito, muito grande, não sabia mais o que fazer, eu falei, então é isso mesmo. Se ela tá falando que é pra aí que eu tenho que ir, então eu vou voltar. Aí voltou. Aí voltei. E na época eu tava decidido, porque eu já tinha sofrido tanto, que eu falei, meu Deus... Você já sabia o caminho, né? Já sabia um pouco do caminho. Aí eu falei, poxa, eu tenho que me entregar aqui de uma vez por todas. A entrega foi rápida? A entrega foi rápida, Bispo, porque como eu tinha sofrido muito, e eu via que a minha mãe sempre continuou firme. Minha mãe nunca desapegou, sempre, toda a força. Então eu via nela também esse exemplo. Né? Mesmo já na pandemia, até quando falava, vou fechar a igreja, aí ela, poxa, ia lá, fazia tudo. Eu falei, meu Deus, poxa, tá todo lugar fechado, ela quer ir pra igreja, né? Poxa. E aí eu vi que, de fato, eu vi um exemplo nela também. Eu falei, poxa, eu preciso me entregar. Depois de quanto tempo você foi batizado com o Espírito Santo? Depois que eu voltei pra igreja no segundo semestre de 2022, né? Voltei em agosto, 4 meses depois eu me batizei nas águas em dezembro de 2022 e recebi o Espírito Santo em março de 2023. O que mudou a partir dali, Alexandre? Do dia do batismo com o Espírito Santo? Aí, a partir dali, Bispo, foi a mudança de astral. Né? Eu primeiro tive paz, porque eu também, por conta da ansiedade, por conta de vários problemas que a minha vida não avançava, eu era uma pessoa muito preocupada. Então, eu vivia assim com medo de não dar certo em nada. E aí, a partir dali, eu tive paz. Eu tive a certeza de que, poxa, Deus é comigo aqui. Né? Eu tive uma alegria também, voltava para casa rindo, né? Algo que eu não... Voltava várias vezes da faculdade, por exemplo, chorando, né? Enfim, triste demais. E aí começava a voltar para casa com uma alegria assim que eu não sabia nem explicar. Começava a sorrir assim na rua, às vezes as pessoas olhavam e falavam assim, meu Deus, que... Aí veio pro Força Jovem, né? Aí vim pro Força Jovem. Te ajudou o Força Jovem? Poxa, Bispo, ajudou muito, né? Porque na época eu também já tinha uma idade um pouco mais avançada do Força Jovem, então eu ficava indo nas reuniões, mas eu falei, poxa, e aí, né? Eu vou ficar só nas reuniões. Aí vem um obreiro, me convidou para participar do Força Jovem, me ingressou no projeto Esporte, né? Então na época me ajudou muito também a me enturmar, né, a crescer na fé. E ali o Projeto Esporte, ele foi, digamos, a abertura de portas ali no Força Jovem. Me senti muito acolhido, fez toda a diferença. Hoje você está como colaborador, né? Caminhando para ser obreiro. Hoje eu estou como colaborador. Você participa do Força Jovem aonde? Eu participo lá em Jaguaribe, em Osasco. Em Osasco. Sabe o endereço lá, o dia do encontro? Sim. Domingo, às 14h30, né? Todo domingo às 14h30, na Avenida José Lourenço, 570. Então tá aí o convite para você que vive aí na região de Osasco, né? E quer participar junto com eles, você é convidado. E para mais lugares, mais polos do FJU, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, tem todas as informações ali, tá bom? Lembrando que aqui no Templo de Salomão a gente vai ter um encontro jovem nesse sábado, 16 horas. Eu não vou estar aqui, vou estar no Alagoas, mas o pastor Murilo vai estar aqui com vocês, 16 horas nesse encontro jovem especial na Avenida Celso Garcia, 499. No Brás, tá bom? Desculpa a correria, pessoal, porque a Margarete fala pra caramba. Mas é isso mesmo, hoje tem que falar, né? Hoje tem que falar. Então tá bom, a gente fica por aqui. Alexandre, Margarete, então, dá tchau pra eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.